Minha mente não parava de repetir a mesma cena. Ela me olhando, sorrindo, puxando papo, e eu ali, tentando escapar como um idiota. 2 horas depois, ainda conseguia sentir o peso do olhar dela nas minhas costas. 2 horas, cara. 2 horas desde que saí correndo da academia com a desculpa mais patética do mundo. Vou encher a garrafa. Sabe aquele momento em que você faz algo tão constrangedor que sua mente decide criar um loop infinito para você reviver a vergonha? Pois é. Bem-vindo à minha tarde de quinta-feira. Eu sou o tipo de cara que nunca teve muito jeito com relacionamentos. Na verdade, essa é a primeira vez que eu realmente estou namorando alguém. 23 anos e só agora descobri o que é ter uma namorada de verdade. Patético? Talvez. Mas é a minha realidade. Ela se chama Ana, minha namorada, não a menina da academia. A Ana é incrível, engraçada, inteligente e graças a Deus não é ciumenta. Pelo menos é o que eu pensava até hoje. Porque agora, sentado aqui no meu quarto, olhando para o teto como se ele fosse me dar as respostas da vida, eu não consigo parar de pensar. Será que preciso contar para ela o que aconteceu? Foi só um papo, uma conversa boba. A menina, vamos chamar ela de Carol, veio falar comigo, disse que eu estava forte, tentou puxar assunto. Eu cortei o papo, fui embora. Fim. Não aconteceu nada. Mas então por que meu estômago está revirado? Por que tenho a sensação de que cometi algum crime horrível? Talvez seja porque essa é a primeira vez que outra menina flerta comigo desde que comecei a namorar. Ou talvez seja porque eu não faço ideia de como lidar com essas situações. Provavelmente as duas coisas. O que me deixa mais nervoso é que Carol não é uma estranha qualquer. Ela treina na mesma academia que eu e a Ana. Eu já conhecia ela antes, porque ela saía com um amigo meu. Nunca conversamos muito, mas ela sempre foi simpática. Hoje foi diferente. Hoje ela veio até mim com uma energia que eu nunca tinha visto. E hoje a Ana não estava lá para ver. Será que isso significa alguma coisa? Será que Carol estava esperando a Ana não estar lá? Ou será que eu estou criando conspiracy theories na minha cabeça? Minha mente não para. E o pior de tudo é que eu não tenho ninguém para perguntar. Meus amigos vão rir da minha cara ou vão falar que eu estou fazendo tempestade em copo d'água. Minha mãe... Bem, definitivamente não vou contar isso para minha mãe. Sobra a Ana. Mas como é que eu vou chegar nela e falar: "Oi, amor, preciso te contar que uma menina flertou comigo hoje e eu fiquei com paranoia"? Ela vai pensar que eu sou maluco. Ou pior, vai pensar que eu estou escondendo alguma coisa mais grave. Mas e se eu não contar e ela descobrir depois? E se alguém da academia comentar? E se a Carol falar alguma coisa para alguém? Minha cabeça é um caos total. Meu coração ainda está acelerado só de pensar na situação. Sabe quando você sente aquela tremedeira nas mãos que não consegue controlar? É exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Tenho certeza de que você já sentiu algo parecido. Aquela sensação de que fez algo errado, mesmo sabendo que não fez. É como se minha consciência estivesse me julgando por crimes que eu não cometi. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é João, tenho 23 anos, trabalho numa empresa de TI e, até 3 meses atrás, era o cara mais solteiro do mundo. Não por escolha, mas porque eu sempre fui meio travado com relacionamentos. Conheci a Ana numa festa de um amigo em comum. Ela estava num canto mexendo no celular e eu estava no outro canto fazendo a mesma coisa. Nossos olhos se encontraram por acaso. Ela sorriu. Eu sorri de volta e, de alguma forma mágica, acabamos conversando a noite toda. 3 meses depois, aqui estamos. Ela é tudo o que eu sempre quis numa namorada, mas nunca tive coragem de procurar. É daquelas pessoas que te fazem sentir confortável sendo você mesmo, sabe? Por isso que essa situação com a Carol tá me deixando tão paranoico. Eu não quero estragar a coisa boa que tenho com a Ana por causa da minha inexperiência e insegurança. A Carol é diferente da Ana. Ela é mais extrovertida, mais direta. Cabelo loiro, sempre maquiada, sempre sorrindo. O tipo de menina que eu achava inalcançável antes de conhecer a Ana. Engraçado como a vida muda a nossa perspectiva, né? Ela saía com meu amigo Pedro há uns 2 meses. Não sei se era namoro sério ou só uns ficantes, mas eles sempre apareciam juntos na academia. Eu cumprimentava, ela respondia. E a conversa morria ali. Até hoje. Hoje foi como se ela tivesse uma nova personalidade. Veio até mim com aquele sorriso que parecia dizer: "Tenho algo a te contar". Começou falando que eu estava forte, que estava vendo minha evolução no treino. E olha, eu vou ser honesto, foi bom ouvir. Sou humano, né? Qualquer elogio sobre minha forma física me deixa meio bobo, principalmente vindo de uma menina bonita. Mas aí ela continuou. Perguntou se eu estava treinando para alguma coisa específica. Disse que queria umas dicas de treino. Perguntou se eu não queria fazer um cardio junto com ela. Foi nessa hora que meu cérebro ligou o alerta vermelho. Não porque a Carol é má pessoa ou porque ela estava fazendo algo obviamente errado, mas porque eu senti que aquilo era mais do que um papo casual de academia. Minha primeira reação foi o pânico. Não um pânico óbvio, mas aquele pânico interno que te faz querer sair correndo.
Comecei a dar respostas curtas, olhar para o lado, evitar contato visual. Ela percebeu que eu estava desconfortável? Provavelmente. Mas continuou tentando puxar papo e eu continuei sendo grosseiro sem querer. Até que eu não aguentei mais e usei a desculpa mais idiota do mundo. Vou encher a garrafa. Saí de lá quase correndo, literalmente. Fui até o bebedouro, enchi a garrafa, que já estava quase cheia, e voltei para o meu treino fingindo que nada tinha acontecido. Mas ela continuava me olhando. Eu sentia o peso do olhar dela nas minhas costas. A cada série que eu fazia, tinha a sensação de que ela estava observando. Será que eu interpretei errado? Será que ela só queria ser amigável mesmo? Ou será que eu estava certo e ela realmente estava flertando? O que mais me deixa nervoso é que eu não tenho experiência para saber a diferença. Essa é a primeira vez que eu preciso lidar com esse tipo de situação como um cara comprometido. E agora estou aqui, 2 horas depois, com a mente criando 1000 cenários diferentes. O cheiro de suor e ferro ainda está grudado na minha memória. Aquele cheiro característico de academia que normalmente me tranquiliza, hoje me deixou ansioso. Era por volta das 7 da noite. A academia estava naquele movimento típico de depois do trabalho. Cheia, mas não lotada. O som ambiente misturava o barulho dos equipamentos com aquela playlist repetitiva que eles sempre colocam. Eu estava fazendo meu treino de peito e tríceps na parte dos pesos livres, naquela área que fica mais no fundo da academia. É meu local favorito, porque geralmente tem menos gente e eu consigo me concentrar melhor. A luz neon do teto criava aquele ambiente meio artificial, mas familiar. Cada canto da academia eu conheço de cor. O espelho da parede esquerda, que tem uma rachadura pequena, a máquina de leg press, que faz um barulho estranho, o banco que está sempre com o estofado meio solto. Foi nesse cenário que a Carol apareceu. Ela veio da área do cardio, onde as esteiras ficam. Estava usando uma roupa de treino rosa choque, que contrastava com o ambiente cinza da academia. Cabelo preso num rabo de cavalo alto, aquele tipo de penteado que deixa o rosto bem à mostra. Quando ela se aproximou, eu estava terminando minha série no supino. Coloquei a barra no suporte e me sentei, tirando os fones do ouvido para descansar entre as séries. Oi, João. A voz dela soou mais animada do que o normal, mas intencional. O espelho da parede refletia nós dois. Eu, suado e meio desajeitado, tirando os fones. Ela, impecável, com aquele sorriso que parecia ensaiado. Oi, Carol, tudo bem? Minha resposta saiu mais seca do que eu queria. Tudo ótimo. Nossa, você está muito forte, hein? Ela gesticulava enquanto falava, e eu notei que ela estava mais próxima do que o normal. Normalmente, quando alguém puxa papo na academia, fica só uns 2 passos de distância. Ela estava a 1 passo. O ambiente ao nosso redor continuava normalmente. O cara do lado fazia rosca direta, com aquela cara de concentração extrema. 2 meninas conversavam perto do agachamento livre. Tudo normal, exceto pela tensão que eu sentia no ar. Obrigado, respondi, me levantando e fingindo que precisava ajustar os pesos para a próxima série. Ela não captou a indireta. Ou captou e decidiu ignorar. Sério, dá pra ver que você tá levando a sério. Que treino você tá fazendo? Ela se posicionou de um jeito que me forçava a olhar para ela, enquanto eu organizava os halteres. O espelho da parede me mostrava a cena de um ângulo diferente. Parecia que estávamos numa conversa íntima, próximos demais, enquanto o resto da academia continuava sua rotina normal. Ah, só um ABC básico mesmo, murmurei, evitando contato visual direto. Que legal, eu tô querendo mudar meu treino. Você não tem umas dicas para me dar? Foi nessa hora que percebi. Ela não estava perguntando sobre treino. O tom da voz, a linguagem corporal, a forma como ela inclinava a cabeça quando fazia as perguntas, tudo parecia ter uma segunda camada de significado. O ar-condicionado da academia criava uma brisa suave, mas eu sentia calor. Não o calor do treino, mas aquele calor da ansiedade, da situação desconfortável. Olha, Carol, eu não sou personal trainer, né? Talvez seja melhor você falar com um profissional. Ela riu. Um riso que ecoou pelo ambiente e me fez sentir ainda mais desconfortável. Ai, João, você é muito humilde. Aposto que você sabe muito mais do que imagina. O reflexo no espelho me mostrou minha própria expressão. Confuso, nervoso, querendo escapar daquela conversa. Na verdade, eu preciso encher minha garrafa. E foi assim que eu saí correndo, deixando ela ali, no meio da academia, provavelmente se perguntando que raio de problema eu tinha. O bebedouro ficava do outro lado da academia, perto da recepção. Cada passo que eu dava, sentia que ela estava me observando. Quando cheguei lá, minhas mãos tremiam um pouco enquanto enchia a garrafa que já estava quase cheia. O espelho da recepção refletia o interior da academia. Lá no fundo, conseguia ver a silhueta dela, ainda parada no mesmo lugar onde eu a deixei. Deixei-o reconstruir exatamente como tudo aconteceu, minuto por minuto, porque minha mente está repassando cada detalhe numa obsessão doentia. 19h15.
cheguei na academia. Cumprimentei o pessoal da recepção, peguei minha toalha, fui pro vestiário trocar de roupa. Rotina normal de sempre. 19h20. Comecei o aquecimento na esteira. 5 minutos de caminhada leve, como sempre faço. Olhei em volta, vi as pessoas de sempre. A Carol estava lá, na área do cardio, mas não prestei muita atenção. 19h25. Fui para a área dos pesos livres. Comecei com um supino reto. Primeira série, 8 repetições. Tudo normal. 19h30. Segunda série do supino. Foi nessa hora que percebi que a Carol tinha saído da esteira e estava se alongando perto da área onde eu estava. Ainda não pensei nada demais. 19h35. Terceira série. Terminei e me sentei para descansar. Tirei os fones. Foi exatamente nesse momento que ela se aproximou. Oi, João. Meu coração deu uma aceleradinha. Não sei porquê. Talvez intuição masculina, sei lá. 19h36. Ela começou com um papo sobre eu estar forte. Eu respondi com educação, mas já senti algo estranho no ar. A forma como ela falava, como se posicionava, diferente do normal. 19h37. Ela perguntou sobre meu treino. Eu respondi de forma genérica, tentando ser educado, mas sem prolongar a conversa. Levantei, fui organizar os pesos para o próximo exercício. 19h38. Ela não captou a indireta. Continuou puxando papo. Perguntou sobre dicas de treino. Nesse momento, minha mente começou a apitar vermelho. 19h39. Tentei desencorajar. Falei que não sou personal trainer. Ela riu, insistiu, disse que eu era humilde, o tom da voz dela, sei lá, parecia que tinha uma segunda intenção. 19h40. Ela perguntou se eu não queria fazer cardio com ela. Minha mente, alerta máximo. Isso não é conversa normal de academia. Isso é flerte. 19h41. Entrei em pânico. Não pânico óbvio, mas aquele pânico interno que te faz querer sair correndo. Comecei a dar respostas monossilábicas, evitar contato visual. 19h42. Ela percebeu meu desconforto, mas continuou tentando. Perguntou se eu estava bem, se tinha falado alguma coisa errada. Isso me deixou mais nervoso ainda. 19h43. Não aguentei mais. Usei a desculpa mais idiota do mundo. Vou encher a garrafa. Saí caminhando rápido, quase correndo. 19h44. Cheguei no bebedouro. Enchi a garrafa, que já estava quase cheia. Minhas mãos tremiam. Fiquei lá uns 2 minutos tentando me acalmar. 19h46. Voltei para a área dos pesos. Ela ainda estava lá, mas agora manteve distância. Eu senti o peso do olhar dela nas minhas costas. 19h47. Tentei continuar meu treino normalmente. Supino inclinado. Primeira série, desconcentrado total. Não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. 19h50. Segunda série do inclinado. Ainda sentia ela me olhando. Cada vez que eu olhava para o espelho, captava ela me observando disfarçadamente. 19h55. Terceira série. Minha mente não parava. Ela tá me olhando mesmo ou eu tô paranoico? Será que ela vai tentar puxar papo de novo? E se alguém viu a gente conversando? 20 exercícios. Parti para o próximo exercício. Crucifixo com halteres. Mas minha concentração estava zero. Cada movimento que eu fazia, sentia que ela estava observando. 20h05. Ela finalmente foi embora. Ou pelo menos saiu da área onde eu estava. Senti um alívio imenso, mas também uma culpa estranha. Por que eu estava me sentindo culpado se não fiz nada? 20h10. Tentei terminar meu treino normalmente. Tríceps. Mas minha mente não parava de repassar a conversa. Será que fui muito grosseiro? Será que ela vai contar para alguém? Será que ela vai falar para o Pedro? 20h20. Terminei o treino mais cedo do que o normal. Não conseguia me concentrar. Fui pro vestiário, tomei banho, me troquei. 20h30. Saí da academia. Durante todo o caminho para casa, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. 21h. Cheguei em casa. 2 horas depois, ainda estou aqui, repassando cada segundo daquela conversa. E o pior de tudo, cada vez que repasso, minha mente cria novos detalhes, novas interpretações, novos motivos para ficar paranoico. Você já sentiu que sua mente vai explodir de tanto pensar na mesma coisa? Porque é exatamente isso que está acontecendo comigo agora. Já são 11 da noite. 4 horas desde que saí da academia. 4 horas de paranoia pura. Minha mente criou pelo menos 15 cenários diferentes do que pode acontecer a partir de agora. E todos eles terminam mal. Cenário 1. A Carol conta pro Pedro que eu fui grosseiro com ela. O Pedro fica puto comigo. Ele conta para outros amigos. Eu viro o cara babaca que trata mal as meninas. Cenário 2. A Carol encontra com a Ana na academia amanhã. Ela comenta sobre nossa conversa. A Ana fica desconfiada. Ela me pergunta por que eu não contei. Eu não tenho uma resposta boa. Cenário 3. A Carol tenta puxar papo comigo de novo. Eu continuo sendo grosseiro, ela fica ofendida. Ela fala para todo mundo da academia que eu sou um idiota. Cenário 4.
Eu conto pra Ana sobre a conversa. Ela fica ciumenta. Ela pergunta por que eu não contei na hora. Ela começa a desconfiar de mim. Nosso relacionamento vai por água abaixo. Cenário 5. Eu não conto pra Ana. Ela descobre por outra pessoa. Ela fica mais brava ainda porque eu escondi. Ela termina comigo. Cada cenário que minha mente cria é pior que o anterior. É como se meu cérebro tivesse decidido me torturar com todas as possibilidades ruins que podem acontecer. O que mais me deixa maluco é que eu sei que estou sendo irracional. Eu sei que provavelmente não vai dar em nada. Eu sei que estou fazendo tempestade em copo d'água. Mas e se não for? E se a Carol realmente estava flertando comigo? E se ela vai tentar de novo? E se alguém viu nossa conversa e interpretou errado? Meu celular está na minha mão há 1 hora. Abro o WhatsApp da Ana, começo a digitar uma mensagem, apago. Faço isso umas 10 vezes. Oi, amor, preciso te contar uma coisa. Apago. Ei, Babi, aconteceu algo meio estranho hoje na academia. Apago. Ana, você tem 1 minuto para conversar? Apago. Que raio de mensagem eu vou mandar? Como é que eu explico essa situação sem parecer que estou escondendo alguma coisa ou que estou fazendo drama à toa? Levanto da cama, vou até a janela. Lá fora, a rua está vazia. Algumas janelas de prédios ainda têm luz acesa. Pessoas normais, provavelmente assistindo TV ou navegando no celular, sem paranoia nenhuma. Invejo essas pessoas. Volto para a cama, pego o celular de novo. Dessa vez, abro o Instagram. Procuro o perfil da Carol. Não sei por que faço isso. Talvez para tentar entender melhor quem ela é, quais são as intenções dela. Ela postou uma foto hoje, na academia, fazendo selfie no espelho. A legenda: foco na meta. Será que ela postou isso pensando em mim? Será que é uma indireta? Ou será que eu estou delirando total? Fecho o Instagram. Essa rede social só está piorando minha paranoia. Olho para o relógio. 23h30. A Ana provavelmente já está dormindo. Ela tem aula cedo amanhã. Não posso acordar ela só para desabafar sobre minha neurose. Ou posso? Não, não posso. Isso é coisa da minha cabeça. Eu que tenho que resolver. Mas como? Deito na cama, fecho os olhos, tento fazer aqueles exercícios de respiração que vi no YouTube. Inspira, expira, inspira, expira. Não funciona. Minha mente continua criando cenários. Cenário 6. Eu encontro a Carol na academia amanhã. Ela tenta puxar papo de novo. Dessa vez, outras pessoas vêm, começam a fofocar. A fofoca chega na Ana. Cenário 7. A Carol se interessou por mim porque viu que eu tô namorando. Aquela coisa de fruto proibido. Ela vai insistir ainda mais. Cenário 8. Eu tô interpretando tudo errado. A Carol só queria ser amigável. Eu fui grosseiro à toa. Agora ela deve estar em casa, contando pras amigas como um cara da academia foi um idiota com ela. Cada cenário me deixa mais ansioso. Meu coração tá disparado. Minhas mãos estão suando. Sinto como se tivesse cometido algum crime horrível. Mas que crime? Ser educado com uma menina que puxou papo comigo? Sair de uma conversa quando me senti desconfortável? Racionalmente eu sei que não fiz nada errado. Mas emocionalmente, sinto como se tivesse traído a Ana de alguma forma. É isso. É exatamente isso que está me incomodando. Eu me sinto culpado, mesmo sabendo que não tenho motivo para me sentir assim. E essa culpa está me deixando paranoico. Porque se eu me sinto culpado, é porque parte de mim acha que fiz algo errado. E se fiz algo errado, preciso contar para Ana. Mas se conto para Ana, ela vai perguntar por que eu me sinto culpado se não fiz nada. É um ciclo vicioso que está me deixando maluco. O pior de tudo é que eu não tenho ninguém para conversar sobre isso. Meus amigos vão rir da minha cara. Minha família não entende de relacionamento. Sobra a Ana, mas ela é exatamente a pessoa que eu não sei se devo contar. Pela primeira vez na vida, entendo por que as pessoas fazem terapia. Porque às vezes você precisa de alguém neutro para te ajudar a entender sua própria cabeça. Mas por enquanto, sou só eu e minha paranoia. E ela tá ganhando. Foi aí que, finalmente, encontrei uma saída para esse inferno mental que eu criei. 2h. Eu ainda estava acordado, olhando para o teto, quando me veio uma lembrança da minha infância. Minha mãe sempre dizia uma coisa quando eu ficava nervoso por causa de prova na escola. Filho, o que você está com medo que aconteça é pior do que o que vai acontecer de verdade. Na época, eu achava que era só mais uma daquelas frases de mãe. Mas agora, no meio da madrugada, fez todo sentido. Eu estava com medo de contar para Ana. Mas por que exatamente? Porque eu achava que ela ia ficar brava. Porque eu achava que ela ia desconfiar de mim. Porque eu achava que ia estragar nosso relacionamento. Ou será que era porque eu estava assumindo que ela ia reagir mal, sem nem dar a chance para ela mostrar quem ela realmente é? A Ana que eu conheço é compreensiva, é madura, é o tipo de pessoa que escuta antes de julgar. Então por que eu estava assumindo que ela ia surtar por causa de uma situação onde eu literalmente não fiz nada de errado? Levantei da cama e fui até a mesa onde fica meu notebook. Abri um documento e comecei a escrever tudo o que tinha acontecido. Não para mandar para ninguém, mas para organizar meus pensamentos.
Quando terminei de escrever, li tudo de novo. E sabe o que percebi? A história era bem simples. Uma menina puxou papo comigo, eu me senti desconfortável, cortei a conversa e saí. Pronto. Não teve beijo. Não teve flerte da minha parte. Não teve troca de números, não teve nada. Por que eu estava transformando isso numa novela mexicana? Respirei fundo e tomei uma decisão. Ia contar para Ana. Não porque eu tinha que contar, mas porque eu queria contar. Porque pessoas que se amam dividem essas coisas, mesmo quando são bobas. Mandei uma mensagem para ela. Bom dia, amor. Quando você tiver um tempinho hoje, quero conversar contigo sobre uma coisa. Nada grave. Só quero dividir uma situação que me deixou meio confuso ontem. Te amo. Enviei às 3 da manhã. Ela só ia ver quando acordasse. Consegui dormir. Acordei às 8 com o celular tocando. Era a Ana. Oi, amor. Vi sua mensagem. Tá tudo bem? Você me deixou preocupada. Tá tudo bem, sim. Desculpa te preocupar. É que eu queria conversar contigo sobre uma coisa que aconteceu ontem na academia. Ah, ok. Quer conversar agora ou prefere pessoalmente? Prefiro pessoalmente. Você tem um tempinho hoje? Tenho sim. Que tal a gente se encontrar para almoçar? Aí você me conta tudo com calma. Perfeito. Te amo. Eu também te amo. E relaxa, seja o que for, a gente resolve junto. Desligamos o telefone e eu me senti mais leve do que tinha me sentido em horas. Não porque eu sabia qual seria a reação dela, mas porque eu tinha tomado uma decisão e assumido a responsabilidade por ela. Na hora do almoço, nos encontramos num restaurante próximo à faculdade dela. Escolhi um lugar calmo, onde a gente podia conversar sem pressa. Então, me conta o que aconteceu. Ela disse, depois que fizemos nossos pedidos. Contei tudo. Exatamente como tinha acontecido, sem omitir nada, sem exagerar nada. Falei sobre a conversa com a Carol, sobre como me senti desconfortável, sobre como saí da situação e sobre como fiquei paranoico a noite toda. Ela me escutou em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela sorriu. Só isso? Como assim? Só isso? Amor, você ficou a noite toda preocupado porque uma menina flertou com você e você não correspondeu. Não é bem assim? É sim, você fez exatamente o que deveria fazer. Uma menina flertou com você. Você se sentiu desconfortável, cortou a conversa e saiu. Qual é o problema? Mas e se ela tentar de novo? E se alguém viu e interpretou errado? E se... João, ela me interrompeu segurando minha mão. Você está criando problemas que não existem. Primeiro, você não tem controle sobre o que outras pessoas fazem ou pensam. Segundo, você fez a coisa certa. Terceiro, obrigada por me contar. Obrigada por te contar. Eu achei que você ia ficar brava. Brava por quê? Porque você foi honesto comigo? Porque você respeitou o nosso relacionamento? Porque você dividiu comigo algo que te incomodou? Ela tinha razão. Eu tinha criado um problema onde não existia problema. Sabe o que me deixa mais feliz nessa história toda? Ela continuou. É que, quando você se sentiu desconfortável, sua primeira reação foi sair da situação. Isso mostra que você me respeita, que respeita nosso relacionamento. Mas eu fiquei com paranoia a noite toda. E depois, você decidiu me contar. Isso é o que importa. Olhei para ela e pensei, como eu tive sorte de encontrar uma pessoa tão madura. Então você não tá brava? Não vai ficar de olho em mim na academia? Não vai querer me proibir de treinar quando você não estiver lá? Ela riu. João, se eu fizesse isso, eu seria uma namorada terrível. Olha, obviamente eu não gosto da ideia de outras meninas flertando com você. Mas o que importa é como você reage. E você reagiu perfeitamente. E se acontecer de novo? Se acontecer de novo, você faz a mesma coisa. Corta a conversa e sai. E me conta depois, se quiser. Sem paranoia, sem drama. Normal. Foi como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Toda aquela ansiedade, toda aquela paranoia, todo aquele medo, tinha sido à toa. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse, brincando com o canudo do refrigerante. Claro. Por que você achou que eu ia reagir mal? Pensei por um segundo antes de responder. Acho que porque é meu primeiro relacionamento sério. Eu não tenho experiência com essas situações. E também porque eu me senti culpado, mesmo sabendo que não tinha motivo. Culpado por quê? Sei lá. Por que gostei de ouvir que eu estava forte? Porque por um segundo me senti atraente? Por que demorei alguns segundos para perceber que ela estava flertando? João, você é humano. É normal gostar de receber elogios. É normal se sentir bem quando alguém te acha atraente. O problema seria se você correspondesse ao flerte ou incentivasse a situação, e você fez o contrário. Ela tinha razão, novamente. Obrigado por ser tão compreensiva, eu disse. Obrigada por ser tão honesto, ela respondeu. E foi assim que descobri uma das lições mais importantes sobre relacionamentos.
A comunicação resolve quase tudo. E quando você está com a pessoa certa, até suas paranoias mais bobas se transformam em momentos de conexão. Terminamos o almoço conversando sobre outras coisas. Ela me contou sobre as aulas, eu contei sobre o trabalho. Normal. Como se aquele peso que eu carreguei a noite toda nunca tivesse existido. Quando nos despedimos, ela me deu um beijo e disse: "Da próxima vez que você ficar paranoico sobre alguma coisa boba, me liga na hora. Não precisa ficar sofrendo sozinho." "Prometo", respondi. E dessa vez, eu realmente pretendo cumprir a promessa. Você pode aprender com isso que nossa mente tem o poder de transformar situações simples em tragédias épicas, principalmente quando não temos experiência para lidar com certas situações. Durante anos, ouvi pessoas falando sobre a importância da comunicação nos relacionamentos. Sempre pensei que era papo de coach ou daqueles artigos de revista feminina. Hoje descobri que é real. A lição que fica é simples, mas poderosa. Quando você está com a pessoa certa, não existe problema pequeno demais que não possa ser conversado, nem situação complicada demais que não possa ser resolvida. Eu transformei uma conversa de academia numa crise existencial, porque fiz duas coisas erradas. Primeiro, assumi como a Ana ia reagir sem dar a chance para ela mostrar quem realmente é. Segundo, guardei para mim algo que me incomodava, deixando que minha mente criasse 1000 cenários catastróficos. A verdade é que inexperiência em relacionamentos não é desculpa para a falta de comunicação. Na verdade, é exatamente o contrário. Quanto menos experiência você tem, mais importante é conversar sobre tudo. Descobri também que paranoia é um sinal de que algo precisa ser resolvido. Não necessariamente o problema que você acha que existe, mas a forma como você está lidando com a situação. Quando você fica remoendo alguma coisa por horas, quando sua mente não para de criar cenários negativos, quando você se sente culpado sem ter motivo aparente, esses são sinais de que você precisa parar de viver dentro da sua cabeça e começar a viver no mundo real. E no mundo real, as pessoas que te amam querem te ajudar. Elas querem ouvir suas preocupações, mesmo as mais bobas. Elas querem resolver os problemas junto com você, não te julgar por ter esses problemas. A Ana poderia ter reagido mal, poderia ter ficado ciumenta, desconfiada, brava, mas ela não ficou. Porque ela é uma pessoa madura que entende a diferença entre transparência e culpa, entre honestidade e paranoia. E eu aprendi que se você está com alguém que não consegue fazer essa diferença, talvez você não esteja com a pessoa certa. Relacionamentos saudáveis não são aqueles onde nunca acontecem situações desconfortáveis, são aqueles onde você se sente seguro para falar sobre essas situações quando elas acontecem. Hoje, se uma situação parecida acontecer de novo, eu não vou ficar a noite toda criando cenários na minha cabeça. Vou mandar uma mensagem para Ana contando o que aconteceu, de forma natural, sem drama. Porque aprendi que a antecipação do problema é sempre pior que o problema em si. E principalmente, aprendi que estar num relacionamento saudável não significa nunca ter problemas. Significa ter alguém com quem você pode dividir os problemas, por menores que sejam. Se você está lendo isso e se identificando com minha paranoia, fica a dica: para de criar filme na sua cabeça e vai conversar com a pessoa. Pode doer menos do que você imagina. Gostaria de saber, isso já aconteceu com você? Você já ficou paranoico por causa de uma situação que depois descobriu que não era nada demais? Ou talvez você seja do time que consegue lidar com essas situações de forma mais tranquila? Me conta nos comentários como você faria se estivesse no meu lugar. E para a galera que está num primeiro relacionamento igual eu estava, vocês sentem essa insegurança de não saber como reagir em certas situações? Como vocês lidam com isso? Uma coisa que percebi é que a gente não aprende sobre relacionamentos na escola, né? Ninguém ensina como comunicar, como lidar com ciúmes, como ser transparente sem ser dramático. A gente vai aprendendo na marra. Se você curtiu essa história e se identificou com ela, deixa o like aí para me ajudar. E se inscreve no canal porque eu pretendo contar mais histórias sobre relacionamentos, sobre as coisas que a gente aprende quando está vivendo o primeiro namoro sério. E se você tem alguma história parecida para compartilhar? Ou se quer dar conselhos para a galera que está passando por situações assim, deixa nos comentários. Vamos criar uma comunidade onde a gente pode falar dessas coisas sem julgamento. Até o próximo vídeo.